Do ego à essência. Sonham as criaturas humanas com as mais lindas viagens dentro do seu país, para outros países, viagem ao fundo do mar, viagem às estrelas, viagens interplanetárias, viagens astrais, saindo da dimensão material e avançando para a dimensão espiritual. Mas não há nenhuma viagem tão maravilhosa quanto a viagem do ser. A viagem que tem como origem o ego e como destino a essência. Do ego à essência. Essa alegria que os bebês, as crianças têm com relação aos primeiros aprendizados, essa euforia, essa felicidade de ser, precisa ser percebida para ser perseguida. E finalmente deixarmos de nos dividir, de nos distrair nessas ilusórias viagens, nesses ilusórios prazeres. Não é? Que imensos poderes nos estão reservados nessa viagem, em cada milímetro que nós alcançarmos, nesse abandono da máscara e nessa descoberta do verdadeiro eu. Lá em Atos capítulo 5, versículos 21 a 23, nós lemos assim. O contexto era dos discípulos após a morte de Jesus, que tinham feito um primeiro e impactante milagre, que chacoalhou com Jerusalém e trouxe para perto deles milhares de pessoas, que propiciaram mais ensinamentos e mais curas, que atraíram milhares de pessoas das redondezas, inclusive, que atraiu a inveja dos sacerdotes, esses que só têm autoridade pela imposição, pelo dinheiro e pela arrogância. Encontraram alguém que eles viram como adversário, mas que não competia com ele nos cargos, no dinheiro, na fama, na arrogância, mas que tinham muito mais popularidade, tinham muito mais respeito da população, ao contrário do medo e da fama dos sacerdotes. O que nós podemos pegar dessas lições? No relato de Atos, nós vemos assim, que depois deles terem conseguido tanto junto aos homens, junto ao povo, conseguiram a cadeia junto aos sacerdotes. E no dia seguinte da prisão deles é que surgiu essa cena que nós vamos ver. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem os discípulos. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando, lhe anunciaram dizendo: achamos realmente o cárcere fechado,
com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Vejam vocês. Localizaram e ultrapassaram as máscaras, as pretensões, as arrogâncias, os falsos eus. E chegando lá, ninguém acharam dentro? Não é interessante isso? Podemos pensar assim, na autonomização do bebê, que é muito linda. Porque não importa quanto tempo ele engatinhe, não importa quanta insegurança ele sinta nos primeiros passos, quando ele começa a andar, não tem mais engatinhar, não tem mais insegurança. Maravilhosa também é a libertação do ego. Não importa quanto nós tenhamos errado, as máscaras são ilusórias, não é? São uma beleza ilusória e paralisada. Quando nós alcançarmos o ser, não haverá mais espaço para o não ser. Como diz Paulo, quando eu era menino, pensava e sentia como menino, agora que sou homem, acabei com as coisas de menino, como está lá na 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Nós nos paralisamos e o pior que isso, nos identificamos com os nossos erros e rígidos, acusamos, julgamos e prendemos. Mas o único verdadeiro juiz já proclamou nossa sentença que vale para todo o universo. O amor cobre a multidão dos erros. Não é? Provérbios 10, versículo 12. Quando nos libertarmos do eu que separa para viver a essência todo-poderosa que nos une, nada mais poderá sobre nós essa enorme lista de impossibilidades que nos aprisiona, que nos amedronta. E então nós poderemos nos libertar desse monstro terrível que é para nós o ego, avançando para possibilidades fantásticas da criatura mais o Criador, uma parceria ilimitada, invencível. Que assim seja. Só vislumbrar isso já é uma alegria, não é? Grande abraço, libertação para você também. Até a próxima.